Muitas famílias têm interesse em antecipar as questões relacionadas a inventário e partilha de bens, não esperando o óbito para definir a herança. Mas pergunta-se, isto é legal? Sou Isis Souza Araújo, advogada, e vamos conversar hoje sobre alguns aspectos do direito sucessório, destacando um dos assuntos mais importantes, a partilha em vida. Meus amigos, antes de tudo é importante também saber que a herança se transmite aos herdeiros com o óbito, ou seja, os bens do falecido transmitem-se no momento da morte e por isso pode parecer desconfortável falar sobre esse assunto. Significa falar sobre morte. Quando não se cogita a transmissão de bens ainda em vida, para ser regulamentada é necessária a abertura de inventário e em seguida a partilha ou adjudicação dos bens do falecido. O grande entrave do direito sucessório é a demora excessiva de um processo de inventário e partilha, pois pode arrastar anos, sem contar que é oneroso aos herdeiros, que até muitas vezes não têm condições nem de ingressar com o processo de inventário. Pensando neste contexto jurídico burocrático, além de reduzir atrito entre parentes, o instituto jurídico permite estabelecer a vontade daquele que transmite o bem. Embora a partilha em vida ainda seja pouco conhecida no Brasil, essa figura jurídica é uma boa maneira de minimizar atritos entre os herdeiros e permitir que as pessoas deixem seus bens exatamente para quem desejam. Mas é preciso respeitar algumas regras para evitar futura invalidação. Por isso, vamos conversar hoje sobre algumas formas de fazer a partilha em vida e as vantagens. A verdade, ela é um adiantamento da partilha para manter os seus herdeiros seguros quanto à sua parte e evitando a demora que um processo de inventário pode ter. Seguindo essa orientação, para que seja efetivado a distribuição dos bens em vida, existem dispositivos legais importantes que são a doação dos bens em favor dos beneficiários, o testamento como ato de disposição de última vontade e também a implementação de holding familiar, que é uma espécie de sociedade com a criação de pessoas jurídicas para concentração e distribuição dos bens em cotas sociais. Essas três que mencionei são algumas das maneiras e vamos falar um pouco sobre cada uma delas. No caso da doação, quando o dono da herança deseja doar parte do seu patrimônio a algum herdeiro, deve-se observar os limites da lei, ou seja, é necessário haver reserva de parte dos bens ou renda que sejam suficientes para a subsistência do doador, conforme institui o artigo 548 do Código Civil. Seja diretamente ou seja na forma de cotas, não necessariamente entram no inventário, o que facilita e barateia o processo de partilha. Na existência de herdeiros menores, a abertura de inventário é obrigatória. Quanto ao testamento, ele é um documento no qual a pessoa dispõe de seus bens no todo ou em parte, para depois de sua morte. O artigo 2014 do Código Civil preleciona a forma como deve ser realizada. Caso existam herdeiros necessários como descendentes, cônjuges, sobreviventes e ascendentes, esses possuem direito a metade dos bens falecidos. No caso, o testamento poderá contemplar a outra metade do patrimônio do testador, que assim terá meios para destinar aquela parte dos seus bens às pessoas que desejar. É importante que seja um testamento bem elaborado para proteger os herdeiros e do testador, preservando a sua vontade após a morte. Nesse documento estará explícito o seu querer, a sua vontade de como se dará a distribuição do seu patrimônio às pessoas queridas, que deverá ser rigorosamente observado e cumprido pela justiça e todos os envolvidos. O testamento serve ainda para resolver diversas outras situações, como reconhecimento de paternidade de filhos, a nomeação de tutor da preferência do testador para administrar os bens deixados a menores de idade e até mesmo cuidar da educação e assistência desses menores. Mas é importante mencionar que essa determinação concreta dos bens não transforma o herdeiro em legatário. Ele continua herdeiro porque assim estabelece a lei.
O porquê de seguir a maneira de correto estabelecida em lei é porque, infelizmente, ocorre e com muita frequência o surgimento de testamento com claro objetivo de prejudicar o direito dos herdeiros, ou até que não representa o real desejo do testador. Também com frequência assustadora, terceiros mal intencionados aproveitam da idade avançada ou falta de discernimento do dono da herança para obter testamento para beneficiá-los ilegalmente, ou ainda celebram um contrato de compra e venda, geralmente imóveis, que na realidade nada é pago, prejudicando assim os direitos legítimos herdeiros. Por isso, a necessidade de seguir os trâmites legais para se realizar um testamento, para não ser anulado futuramente. E por fim, temos a criação do holding familiar. Essa modalidade tem como principal objetivo a distribuição do patrimônio da família com maior facilidade na gestão dos bens, além, claro, de se obter benefícios fiscais. O holding familiar funciona como uma espécie de sociedade, na qual são distribuídas cotas sociais e os bens são geridos como uma empresa. E também, claro, precisa seguir os trâmites legais e ter uma boa orientação jurídica para ser aberto. A partilha dos bens em vida é perfeitamente lícita, permitida por lei, desde que não prejudique os direitos dos herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos e bisnetos, os ascendentes, pais, avós e bisavós e também o cônjuge. Caso seja observado alguma irregularidade depois de realizada a partilha por ato inter vivos, essa irregularidade deve ser sanada através de processo de anulidade ou nulidade negocial. Sendo assim, respeitadas as regras estabelecidas no Código Civil, com todas as suas nuances, a partilha em vida traz grandes benefícios aos pretensos herdeiros e ao próprio proprietário dos bens, para segurança na distribuição de seus bens e também com pagamento antecipado dos tributos, deixando seus herdeiros confortáveis nessa hora difícil da vida. Meus amigos, fiz uma breve explanação sobre as possibilidades de divisão de herança indevida, mas se quiserem saber mais sobre esse tema, ou caso tenham alguma dúvida que queiram esclarecer, deixe sua pergunta ou envie para um dos meus contatos que estão abaixo nesse vídeo. E se pude ajudá-los, curtam e inscrevam-se no canal, ok? Até o próximo vídeo.